O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. Paz e luz, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje é domingo e o fogo do Espírito de Deus está descendo. O fogo do Espírito de Deus está sobre a vida de cada pessoa, de cada um que buscou com fé e com poder e com autoridade debaixo da cobertura apostólica, porque nós estamos debaixo da cobertura apostólica. Existe uma linha de autoridade e muita gente não entende isso. Essa linha de autoridade, ela vai nos conduzindo ao rumo certo. É isso que faz com que a palavra de Deus tenha tanto poder na nossa vida, porque palavras, teorias, elas não vão agir. Elas podem até nos mostrar mais ou menos o que é preciso fazer, mas se você ficar só na ação das palavras, por isso o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, toda autoridade é instituída por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. É por isso que eu tenho um apóstolo, tenho um bispo, tenho um profeta, é por isso que tem uma liderança que vai trazendo a palavra e nos mostrando o norte, o caminho a seguir debaixo da palavra e do Espírito de Deus. É por isso que a nossa mensagem, muitas vezes, ela entra em choque com o conhecimento que muita gente tem. Por exemplo, eu fui questionado recentemente por uma pessoa que dizia que nós não podemos orar pelos outros porque as pessoas elas estão enfrentando as consequências dos pecados delas. Ora, Jesus ele não nos deu ordem para poder proclamar o reino dos céus para todos? E se alguém estiver doente, que os presbíteros da igreja com óleo santo vão até os enfermos? E que existe uma forma da busca pela glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ora, Jesus ele fez tantos milagres, e aí a pessoa fala, mas isso é no Antigo Testamento, mas está no Novo. E o apóstolo Paulo? Os apóstolos de Cristo que usavam todos os materiais que estavam à sua disposição para ajudar a quem estava precisando. Mas a mentalidade humana quer prender as pessoas numa caixa, e isso é religião. É como as pessoas comentam sobre prosperidade. Recentemente uma pessoa comentou que nós não podemos ser sócios de Deus, porque sócio de Deus, o diabo era um sócio de Deus. O diabo nunca foi sócio de Deus, não. Pelo contrário, o diabo foi arrogante, soberbo, queria ser acima de Deus e por isso foi expulso dos céus. Sócio de Deus é aquela pessoa que se coloca à sua disposição, submetendo-se a Deus, para que o diabo possa fugir dele. Então, é todo um entendimento espiritual que vai nos mostrando, como eu até comentei, fiz um comentário respondendo a uma pessoa sobre José. José é um exemplo perfeito de ser sócio de Deus, porque ele, apesar de ter passado por todas as dificuldades, como escravo, como prisioneiro, ele creu no poder de Deus, não deixou de seguir a sua palavra, não deixou de crer no Deus vivo, sabendo que Deus era com ele. E quando ele teve oportunidade para errar, ele não errou. Por quê? Porque ele tinha esse compromisso, essa aliança. Ser sócio de Deus é ter essa aliança, esse compromisso com Deus. Como o apóstolo Paulo nos ensina, somos cooperadores de Deus. Cooperadores, no termo grego, quer dizer aquele que está junto. E um sócio, ele tem uma intimidade com o outro. Por quê? Porque eles dois têm o mesmo ponto de visão. E o nosso sócio maior, que é Deus, ele nos dá a direção. E nós não somos maiores do que ele. Pelo contrário, estamos aqui para fazer a sua vontade. E não estamos por causa do dinheiro. Dinheiro faz parte da prosperidade, mas não é tudo. Prosperidade é saúde, é alegria, é paz, é viver bem com a família, é viver bem com a sociedade, fazendo com que você possa ser um instrumento de exemplo para os outros, mesmo que ofenda aqueles que não querem saber de Deus. Isso, eu sei que a gente ofende, porque a palavra de Deus diz que muitos perseguiriam-nos por causa da nossa fé. Mas o nosso amor, a nossa fé, a nossa dedicação, ela nos leva ao longe. Por isso que quarta-feira nós vamos falar sobre riqueza além do dinheiro. E você precisa participar desse estudo. Você precisa entender que a riqueza é muito mais do que bens materiais. É muito mais do que o mundo proporciona. A riqueza, ela traz para você algo poderoso. E essa riqueza vem de Deus. Vem do Pai. Vem dos céus.
Estamos nos aproximando no mês de julho, mês da aliança com Deus, e teremos muita coisa pela frente para aprender. O Espírito Santo de Deus te abençoe e ilumine a sua vida. O conhecimento faz a diferença e o conhecimento gera poder espiritual. Pai Todo-Poderoso, abençoe agora o domingo que estamos vivendo e esta semana que começa. Abençoe a aula de quarta-feira, onde vamos aprender sobre riqueza além do dinheiro. Obrigado pela grandeza do Teu Espírito, pela graça do Ser que nos transforma e nos faz viver uma vida de poder e fé. Eu abençoo essa semana, abençoo a aula que vamos ter, abençoe esse Teu filho, essa Tua filha que faz comigo essa reflexão. Em nome de Jesus que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no meu canal e no grupo de WhatsApp, Sala de Revelação. O link do grupo está embaixo dos comentários dos vídeos. Deus abençoe. Paz e luz para você.